Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de Windows, a gente já viu alguns conceitos básicos, vimos desktop, área de trabalho, vimos o Windows Explorer e o conceito de estrutura de pastas que o Windows trabalha, tá? Queria falar com vocês agora um pouco da nossa barra de tarefas aqui e também do menu iniciar, tá? Barra de tarefas a gente viu aí na primeira parte da aula como os programas funcionam aqui, né? Como a gente acessa os programas através dela. Mas a gente não viu como acrescentar mais programas aqui nessa barra. Então vamos supor que a gente utilize todos os dias o Word. O acesso ao Word mais comum que a gente pode ter seria através do menu iniciar. A gente clicaria aqui em todos os programas, né? E aí Microsoft Office e abriria o Word. Convenhamos que esse processo parece rápido, mas imagine que todos os dias da sua vida você faça isso no seu período de trabalho, e aí você pode poupar um pouco de tempo criando um único botão do Word aqui que a gente, num único clique, vai acessar ele, tá? Assim como a gente tem aqui o do Google Chrome e do Windows Explorer aqui. Desculpa, do Internet Explorer. Então, como a gente faz isso? A gente precisa ir até esse programa de alguma forma. Não necessariamente precisa acessar ele, tá? Então, ele está aqui, o Word está aqui. Então, a gente poderia clicar e arrastar ele até aqui na barra, ou clicando com o botão direito e fixar na barra de tarefas, tá? E aí, pronto, foi criado aqui um atalho do Word na nossa barra de tarefas. Com um único clique, a gente consegue acessar ele e ele é carregado aqui para nós, tá? E aí a gente falou de atalho, né? Então foi criado aqui um atalho. E como funciona o esquema de atalho no Windows? Então, tudo que a gente deseja acessar, que está em algum lugar do computador, a gente pode criar um atalho, porque aí vai valer mais onde esse atalho está do que onde o que a gente quer acessar está, tá? Então, como funciona isso? Por exemplo, assim como a gente criou aqui do Word, a gente consegue criar atalho no Windows de qualquer lugar, tá? Então, como que a gente criaria? Vamos supor que a gente tenha um documento do Word que a gente acesse todos os dias, vai. E eu vou usar esse documento como exemplo, mas ele pode ser qualquer outro tipo de arquivo, qualquer pasta, qualquer programa, tá? O Windows cria atalho de qualquer coisa para nós. O importante aqui é a gente entender o conceito de atalho, tá? E como fazer ele, tá? Então vamos supor que eu tenha esse documento aqui e ao invés de, quando eu quero acessar ele, eu tenho que abrir a pasta, né? Ir até documentos, aula Word, tá? E aí a gente acessa aqui o arquivo. Eu quero um atalho dele aqui no desktop para eu clicar 2 vezes e ele já abrir esse arquivo. Então, uma das formas mais simples é clicando e arrastando com o botão direito do mouse, tá? E soltando aqui. Quando a gente solta aqui o botão do mouse no desktop, ele vai dar diversas opções para nós, tá? Copiar, mover ou até criar atalhos aqui, tá? Então veja bem, ele não copiou o arquivo, isso aqui não é um arquivo, tá? Isso é um atalho para esse arquivo. Então, só de colocar o mouse em cima, ele já fala qual local do arquivo que esse atalho está acessando. É o D2 documentos, aula Word, tá? Então, é isso que ele faz, ele acessa o arquivo que está dentro daquele caminho ali. E se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir o Word e vai abrir o arquivo para nós, tá? Pode ver que ele abriu aqui o primeiro arquivo, tá? Então, esse é o conceito de atalho, tá? Apesar dele ter criado essa setinha aqui, e isso é representação justamente de que isso é um atalho e não um arquivo propriamente dito, né? Que o arquivo que ele está acessando é esse, que está nessa pasta, tá? Então, assim, que a gente cria atalhos no Windows de absolutamente qualquer coisa, tá? Então, o que ele fez aqui foi criar um atalho para o Word aqui na nossa barra de tarefas, tá? A gente pode colocar também aqui a nível de aplicativos, aí a gente já não consegue fazer isso com alguns arquivos, aqui da mesma forma. Ou também arrastando, tá? Se a gente clicar com alguma coisa e arrastar aqui,
ele pergunta se a gente quer fixar na barra de tarefas, tudo bem? Então, assim que a gente faz. Se a gente quiser remover, só vir aqui em qualquer um desses botões, clicar com o botão direito e desafixar este programa da barra de tarefas e ele passa a sumir dali. Não quer dizer que o programa foi desinstalado, só o atalho dele aqui que não está sendo exibido mais para o usuário, tá bem? Então, essa é uma forma. Depois, também é importante a gente saber que essa barra de tarefas aqui embaixo é também, assim como outras coisas no Windows, né, bastante personalizável. Então, desde as coisas que aparecem aqui nela, né, que são exibidas, né, como a gente tem algumas barras de auxílio aqui, né, ele chama barra de ferramentas, né, que podem também te ajudar no seu dia a dia, tá? Enfim, o botão da área de trabalho, aqui ele até exibe todos os itens que a gente tem na nossa área de trabalho, é uma forma de mais rápido acesso, tá, da desktop, tá? E aí, para isso, a gente clica com o botão direito na barra de tarefas, vem aqui e seleciona os itens que a gente quer que sejam exibidos, tá? Então, eu vou tirar aqui essa área de trabalho. Depois, a gente tem janelas em cascata, empilhadas e lado a lado, além de mostrar a área de trabalho. Então, a gente já tinha lá visto na primeira parte da aula o bandeirinha D, né, no teclado para exibir a área de trabalho. A gente pode também, a qualquer momento, clicar no botão direito nela e mostrar janelas abertas ou mostrar área de trabalho. No caso, a gente não tinha nenhuma janela aberta. Mas a gente vai abrir algumas aqui, principalmente para nível de exemplo, do que aquelas funções fazem, né? Então, aqui, essa aqui, primeira, janelas em cascata, ele coloca a primeira janela delas aqui no cantinho da tela, né? E depois vai criando realmente uma cascata de janelas, né? E aí, quantas janelas a gente tiver abertas, elas vão ser empilhadas aqui. Depois, janelas empilhadas. Aqui, assim, ó, ele ajusta todas as janelas na largura da tela, né? O máximo possível. E divide a tela aqui na horizontal, de forma que caiba todas as janelas. No caso, a gente tem essas 3 janelas abertas. É assim que ele faz, tá? Depois, lado a lado. Aqui ele faz exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então, também maximiza elas todas em altura e divide a tela do computador inteira verticalmente entre todas as janelas. Isso é bastante útil se você estiver manipulando alguns arquivos ou às vezes está copiando um texto de um lugar para outro, toda aquela coisa, e você precisa que isso esteja sendo visualizado o tempo todo na tela. Depois, mostrar a área de trabalho que a gente já viu e desfazer, mostrar lado a lado. Então, esse desfazer significa que, dependendo da configuração que a gente tiver de telas e a gente fizer alguma alteração, depois ele volta, tá? Depois ele volta na forma original. Então, vamos supor que a gente já estava trabalhando com as janelas, por exemplo, nessa configuração aqui, ó. E aí a gente pediu para ele mostrar elas lado a lado. Beleza. Poxa, agora eu quero voltar conforme elas estavam. Vou precisar mover cada uma? Não precisa, ele salva como elas estavam e a gente vai colocar desfazer, mostrar lado a lado. E aí ele volta as janelas exatamente como elas estavam antes, tá? Depois, iniciar gerenciador de tarefas. A gente não vai se aprofundar nessa janela, tá? Não é um nível de conhecimento um pouco mais avançado, mas ele mostra exatamente tudo que está acontecendo no nosso computador, tá? Então imagina que cada uma dessas coisas aqui estão sendo executadas no computador, ainda que a gente não veja, e ainda que cada coisa dessa não necessite, por exemplo, de uma janela aberta, tá? Então às vezes são execuções fundamentais para o funcionamento, né, do Windows aí, da máquina, mas que a gente não necessariamente vê eles. E aqui a gente consegue finalizar eles, enfim, fazer uma série de coisas, entender o que está sendo usado no nosso computador aqui, né? Como a gente falou lá no comecinho da aula, que uma das funções do sistema operacional é gerenciar os nossos dispositivos. Então ele gerencia aqui nossa CPU, nossa memória, né? E assim por diante, tá? Então a gente não vai se aprofundar nessa janela, mas é importante saber que ela existe, tá? E uma das formas de acessar ela. Antigamente a gente acessava ela através do Ctrl Alt Del, né? Ia direto para elas nos Windows anteriores,
ou aqui iniciar gerenciador de tarefas é a mesma coisa, tá? Depois a gente tem bloquear a barra de tarefas. Isso aqui é bastante interessante no seguinte sentido. Eu desmarquei essa opção, tá? Olha, está desmarcada. E agora, a partir do momento que a gente aproxima aqui o cursor do mouse na bordinha da barra de tarefas, a gente tem esse cursor que é de redimensionamento. Então a gente consegue aumentar a nossa barra de tarefas aí até para metade da tela. É o máximo que a gente consegue. E também mover ela, pegando nela de qualquer lugar aqui, clica e segura. A gente consegue arrastar ela para qualquer lugar da nossa tela e utilizar dessa forma se a gente quiser, se for melhor de alguma forma, tá? E aí a gente bloqueia ela de novo, ela passa a não conseguir mover mais ela, nem redimensionar. Por fim, a gente tem propriedades da barra de tarefas, que também vai mudar o comportamento dela de diversas formas, tá? Então, o bloquear a barra de tarefas é a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, ó, tá? Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Como que funciona isso? Se essa opção estiver marcada, a barra de tarefas vai se esconder até que a gente traga o cursor do mouse o máximo para baixo possível. E aí ela é exibida, né? A gente executa o comando que tiver que executar aqui, né? Seja abrir uma janela ou menu iniciar, enfim. Terminou de usar, tirou o mouse dela, ela volta a sumir, tá? Ela volta a se esconder ali. Isso é útil se você quiser ganhar esse espaço de tela por algum motivo, né? Se você precisar, você tem essa opção também, tá? Depois a gente tem ícones pequenos, e esses ícones pequenos significam aqui dos programas. A gente pode utilizar eles um pouco maior, tá? Ó, pode ver que eles ficam grandões assim. Vai também de uso preferencial do usuário aí. Local, como a gente já tinha arrastado ela, a gente consegue escolher aqui qual lado da tela a gente quer também, que a barra fique. Depois, botões da barra de tarefa. Aqui a gente está na opção sempre combinar, ocultar rótulos. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, que botões são esses? Esses botões são aqui dos nossos programas, tá? Que a gente já viu. Cada janela vai ter o seu botão aqui, cada programa vai ter o seu botão aqui. Então, mesmo que um programa não esteja fixado aqui na barra de tarefas, como a gente já viu, a partir do momento que ele é aberto, por exemplo, o Word, tá? Ele vai ter o seu botão aqui embaixo. E assim por diante. Se a gente tivesse aqui o Excel, o calculador, enfim, cada um teria o seu botão para a gente poder navegar entre essas janelas e esses programas. Tudo bem. E aí, o combinar botões é o que a gente viu aqui, ó, que ele agrupa as janelas. Lembra que a gente falou isso? A gente viu na nossa primeira parte. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente pode colocar combinar quando a barra estiver cheia. Então, como que funciona isso? A gente vai colocar essa opção, vai dar um aplicar, beleza. Então, o que ele fez? Ele separou, tá? Então, aqui, a partir desse momento, ele separou e os botões têm rótulos, tá? O que é o rótulo? Que é justamente a parte que está aberta naquele programa, ou o que tiver no topo da janela. Por exemplo, aqui, que tem propriedades da barra de tarefas, é o que está escrito aqui em cima, propriedades da barra de tarefas. No caso do Word, documento 1, né, Microsoft Word, é o que está aqui em cima, documento 1, Microsoft Word. Então, isso são os rótulos dos botões, tá? E aí ele passa a exibir isso. Por quê? Porque ele aproveita melhor o espaço que ele tem aqui na barra, ao invés de deixar um monte de coisa vazia, né? Um monte de parte vazia. E fica até melhor, porque de repente nessa janela você tem isso aqui aberto e nessa você tem isso. Aí ele exibe aqui também, ó, a janela com documentos abertos, a janela com músicas abertas e assim por diante, né? E só que ele só vai combinar se isso aqui encher. Se chegar aqui na frente e encher, aí ele vai combinar os que tiverem do mesmo tipo. Por exemplo, aqui do Windows Explorer. Então vamos ver se ele chega a combinar aqui. A gente colocou o Chrome aqui. Vamos colocar o Internet Explorer também, ainda não encheu. Vamos colocar mais uma do Word. Em algum momento ele deve combinar esses botões. De repente a gente vai precisar de apertar muito mais aqui até que ele combine, tá? Mas enfim, tudo isso para explicar que essa opção aqui, ele vai combinar quando a barra estiver cheia. No caso aqui, ele está considerando que não está cheia ainda, então ele não combinou nada. Ou nunca combinar, tá? E aí nunca combinar, ele vai separar tudo aqui, tá? E vai
e nunca vai combinar, sempre vai ficar tudo separadinho, cada janela com o seu botão aqui embaixo, tá? Por padrão, o Windows vem com esse comportamento, que é sempre combinar e ocultar os rótulos, tá? Deixar o mais compacto possível ali a visualização desses programas, tá? Depois a gente tem a área de notificação, que são esses botõezinhos aqui que a gente já viu, né? E aí, clicando em personalizar, a gente consegue ditar aí o comportamento de cada um desses botões, tá? Também não vamos ver de forma aprofundada, mas no geral a gente consegue exibir e ocultar aqui cada um desses botões, quais a gente quer que esteja sempre na tela, quais a gente quer que oculte, tá? Ainda nessa janela a gente tem alguns comportamentos do menu iniciar. Um deles é dizer qual botão a gente quer que fique em principal aqui. Por padrão ele vem o desligar, a gente já vai dar uma olhadinha neles, tá? E depois as barras de ferramentas que a gente já viu são as mesmas que ficam aqui, tá? Ó, endereço, links, área de trabalho e suporte assist, tá? São todas aqui, se tiver algum programa que a gente instala que tem essa opção, ela vai aparecer aqui também, tá? E assim a gente fecha a nossa parte de barra de tarefas e vamos dar uma olhadinha agora no menu iniciar, tá? Então o menu iniciar do Windows 7, ele já vem com uma série de itens a serem exibidos, tá? O primeiro deles é todos os programas. Aqui nessa área em branco, ele vai mostrar os programas abertos com maior frequência. Então, como a gente falou, esse Windows está recém-formatado e tal, ele tem pouco histórico ainda para nos ajudar, tá? Então, ele não vai ter nenhum programa aberto aqui com maior frequência. Depois a gente tem o botão de pesquisar, e aí veja que ele fala assim, o seguinte para a gente: pesquisar programas e arquivos. Então, a gente pode pesquisar tanto o Word, tá? E aí, olha que bacana, a gente digitou Word e ele fala, olha, os documentos de Word que você tem são esses aqui, tá? Ou melhor, dentro da pasta documentos, o que você tem com essa palavra Word são esses arquivos, tá? E também, se a gente for procurar algum arquivo, por exemplo, eu quero achar o arquivo aula Word, tá? Ele também procura esses arquivos para nós, achou tanto a pasta quanto esse arquivo aqui, tá? Então ele é uma pesquisa universal, ele vai pesquisar no seu computador todo, tá? Depois a gente tem o ícone do usuário aqui, padrão, que a gente tem instalado aí, definido. A pasta do usuário, né? Então ele fala, ó, abrir a pasta pessoal, né? A pasta do usuário. Mesma coisa, documentos, imagens e músicas que a gente já viu aqui, tá? Ó, ele salvou a última forma que a gente deixou essa janela. Ele entende que é a nossa preferência, né? Então aqui imagens, músicas e documentos são os mesmos que estão aqui, tá? Depois a parte de jogos, aí é uma parte do Windows que ele separa só para isso. Se a gente clicar em computador, também a mesma coisa, tá? Então perceba que a gente tem vários botões aqui e atalhos que vão todas dar, principalmente no Windows Explorer, tá? São várias formas de acessar, cada uma vai diretamente para sua pasta, ou seja, a gente tem outros atalhos aqui, né? Depois o painel de controle, que a gente vai parar também para dar uma olhada nele depois com mais calma. Dispositivos e impressoras, tudo que você tiver conectado no seu computador, de pendrive, enfim, um controle, qualquer coisa mesmo, um scanner, uma webcam, sei lá, ele vai ser exibido aqui. Programas padrão é uma forma de você escolher quais programas, quais aplicativos vão iniciar determinado tipo de arquivo. Por exemplo, se você instala um editor de imagens e você quer que todas as suas imagens sejam abertas com ele, é aqui que você vai falar, tá? E depois ajuda de suporte também, que é do próprio Windows. Agora, depois, um carinha interessante para a gente dar um pouco de atenção é aqui o botão desligar. Então, se a gente só clicar aqui em desligar, esse computador vai desligar, tá? O que ele vai fazer antes de desligar? Isso vai mudar muito das outras opções que a gente tem ali. Veja bem que ele mesmo fala, ele fecha todos os programas, né? E desliga o Windows e desliga o computador, ou seja, ele encerra tudo.
partir do momento que você ligar esse computador de novo, ele vai estar com essa carinha aqui, absolutamente nada aberto, né? E é isso aí, ele vai estar pronto para trabalhar. Então, que opções a gente tem mais? Primeiro, trocar de usuário. Então, veja bem, no Windows a gente consegue cadastrar vários usuários, cada um vai ter seu desktop, seus arquivos, suas pastas, tá? Então, ele faz isso para nós, gerencia isso para nós. Então, imagina que você vai trocar isso, sua mãe vai usar seu computador agora, você vai clicar em trocar de usuário. Isso se ela tiver um usuário salvo no seu computador, né? Então, logoff. Então, o que ele faz? Ele fecha todos os programas para você e sai do seu usuário, mas não entra em nenhum outro, necessariamente, entendeu? De repente, você só vai ali, escovar os dentes e tal, né? E aí, mas enfim, qualquer coisa, vai almoçar, sei lá, e aí você só faz um logoff só, você encerra todos os programas, mas ele não chega a desligar o computador, entendeu? Então ele só fica ali na tela prontinha para você ou voltar para o seu usuário ou ir para outro usuário. Agora, bloquear, como que funciona bloquear? Ele vai como se você fosse trocar de usuário, mas ele não encerra os programas como o logoff encerra, tá vendo? O logoff necessariamente fecha todos os programas. O bloquear não. Então ele deixa ali seu computador literalmente bloqueado e a partir do momento que você voltar a trabalhar, se você for dar algum intervalo, alguma coisa, você volta e sua tela está exatamente como ela parou antes. Se você tiver algum programa aberto, enfim, você continua seu trabalho da onde ele estava, tudo bem? Então, essas são 3 opções que não desligam o computador, tá? Elas têm a ver com trocas de usuário ou simplesmente, no caso do bloquear, uma pausa ali no seu dia, na sua produção. Depois, a gente tem o reiniciar. Aí veja bem, ele desliga, fecha todos os programas, desliga, mas ele liga de novo o computador logo em seguida, tá? Só que com a tela dessa forma, sem nenhum programa aberto, ele vai estar zeradinho, tá? Depois, a gente tem o suspender. Então, o que o suspender faz? Ele mantém, olha a descrição que o Windows dá, mantém a sessão na memória, coloca o computador em estado de baixa energia para que você possa reiniciar rapidamente o trabalho. Então, o que isso quer dizer? Do jeito que tiver, se a gente tiver com programas abertos, janelas aqui, tudo, né? Ele vai deixar o computador com tudo isso ativo ainda, tá? Ele fica ativo, mas ele desliga os componentes do computador. Então ele fala assim, num estado de baixa energia, tá? E aí, a partir do momento que você fizer alguma ação, apertar alguma tecla do teclado, ou mexer o mouse, ele volta de onde você estava. O que é importante a gente entender disso? Como ele deixa o computador num estado de baixa energia, ele precisa continuar conectado na energia, tá? Se você desligar o estabilizador, tirar da tomada, aí o computador vai desligar de vez e a hora que ele vai ligar como se estivesse do zero e não vai recuperar seu trabalho. Isso vale se você estiver usando um notebook, por exemplo, que ele mantenha pelo menos na bateria, né? Enquanto você der o suspender, senão você perde o seu trabalho todo, tá? E aí, o que vai mudar do hibernar, do suspender? Ele salva essa sessão e desliga o computador. Quando você liga o computador novamente, o Windows restaura a sessão. Então, o suspender, ele é o mais rápido. Ele é o que volta ao seu trabalho mais rápido. Por quê? Porque ele não chega a desligar o computador. Ele deixa em baixa energia. Justamente para você tomar alguma ação e a tela é retomada para você. O hibernar já não. Ele realmente salva do jeito que você está trabalhando e tal, tá? E aí, só que ele desliga completamente. Esse você pode tirar da tomada. E aí, quando você voltar, ele vai voltar ao seu trabalho exatamente de onde você estava. Só que você vai poder desligar, vai poder tirar da tomada, tá? Então, diferente do desligar que fecha todos os programas, o hibernar desliga, mas não fecha todos os programas. Você consegue voltar de onde você estava. Eu sei que são vários nomes, mas é importante a gente compreender cada um deles e o funcionamento deles, porque eles são sim diferentes um do outro, tá? Nas últimas versões do Windows isso foi resumido, tá? Ele tem basicamente reiniciar, suspender e desligar mesmo. Eles tiraram tantas opções assim, justamente para ficar mais amigável, né? As pessoas não entendiam a diferença entre todas essas opções aqui, tá? E aí, assim, a gente dá fim à nossa segunda parte aí
da aula de Windows 7. Eu agradeço a sua atenção até aqui e a gente continua na próxima aula. Muito obrigado.